Hey, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Fabrício Frazão e hoje eu vou te provar e te mostrar os meus ganhos que eu tive nos últimos anos e te mostrar os impostos, tudo declarado, tudo bonitinho, porque a gente é claro e transparente com todo mundo. Fechou? Vamos lá! Bom, a gente está iniciando agora o nosso quadro do Bichão Responde e a gente está buscando um novo formato, onde a gente vai trabalhar, o Guilherme faz parte da equipe e a gente vai testar agora de uma forma diferente no modo entrevista. Então ele vai perguntar um pouco das perguntas da galera. Eu não vi pergunta nenhuma do que ele vai escolher, ele vai pegar as mais frequentes e vai me perguntar. E aí você vai dizer nos comentários o que você achou desse novo formato. Na verdade, deixa o like, né, se você gostar desse formato e deixa nos comentários também, porque aí a gente vai saber que você gostou e aí a gente faz um cenário bonitinho, tudo certinho pra gente fazer esse quadro aqui pra vocês, tá bom? Então pode arrochar. Michael Lisman tá perguntando como entender as velas e como montar uma linha de resistência. As velas, elas são basicamente um processo de representação do preço. Então, você consegue entender as velas você olhando como é que ela se movimenta. Então, por exemplo, vou pedir até para o editor colocar aqui no meio da gente. Uma vela de baixa, por exemplo, desse tamanho mais ou menos, que tem um pavio em cima e um pavio embaixo, mostra que ela houve um momento de indecisão, de briga entre duas massas, onde ele teve uma alta, depois ela caiu e retraiu. Então, ele tentou ter uma alta, não conseguiu, a massa vendedora dominou aquele momento, caiu e a massa compradora, no último momento da vela, houve uma retração. Então, o que diz? É um movimento de queda, mas há uma massa compradora em ação ali. Então, vai cair o preço, mas em qualquer momento pode haver uma ação compradora. Quando a gente tem uma sequência de velas de queda, por exemplo, sem pavio, isso mostra pra gente que a gente tem uma ação vendedora onde a maior parte do mercado está vendido. Então, quer dizer que a maior massa está vendida, a massa compradora não está em ação naquele momento. Então, nesse momento que a gente tem velas de tamanho legais, vermelhas, sem pavio, mostra pra gente que a gente deve operar sempre vendido. Isso é bem legal. Em relação à resistência, a gente sempre, quando a gente fala de resistência, a gente fala de suporte. Por quê? Porque ambos são zona de compra. O que vai dizer se é resistência e se é suporte é depois do rompimento. Se o preço estiver de cima para baixo, é um suporte. Se o preço estiver de baixo para cima, é uma resistência. Então, eu costumo dizer o seguinte: se você tiver em uma tendência de alta, só existe suporte. Se você tiver em uma tendência de baixo, só existe resistência. Por quê? Em uma tendência de alta, todas as resistências vão ser rompidas. Por isso que só existe suporte. Você vai esperar ser rompida a resistência. Quando ele se transforma em um suporte, você vai operar. É uma dica legal que pode ser utilizada. Beleza. O Iago Pereira está perguntando o que você acha de máquinas que marcam linha de suporte e resistência. Cara, traçar as linhas, não adianta nada ter as máquinas se você não souber confirmar se está correto ou não, né? Então, eu prefiro muito, e é algo simples de se aprender, só trabalhar topos e fundos, entender um pouco a movimentação das velas, pavio, e você sabe traçar. Eu tenho até uma aula que eu te ensino do zero a traçar as linhas e entender suporte e resistência e price action na prática. E é de graça, tá aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo para você, tá? Então você não precisa ter uma máquina nem pagar nenhum tipo de ferramenta para isso. É bem simples. E mesmo se você utiliza a ferramenta, você vai precisar confirmar se está correto, se está colocando seu dinheiro ali. Então, em vez de buscar menos trabalho, aprende que vai virar, depois de um tempo, vai virar no automático. Você vai entrar ali no mercado e você já vai ver visualmente, nem traçar as linhas você vai precisar. A Daniela Tavares está perguntando, você opera em M1 ou M5? Ambos. Eu costumo operar em M5 porque a gente tem mais tempo de análise, a gente tem maior possibilidade de reação dentro do mercado, né? Você consegue entender, você pode trabalhar o que o pessoal da bolsa chama de preço médio, para a gente seria um processo de compensação. Então, se a gente está vendido, o preço sobe um pouco mais, a gente pode pegar taxas melhores, a gente consegue ter mais tempo para analisar o mercado e a gente consegue pegar zonas mais fortes. Quando o mercado de M5 está muito lateral, está um gráfico mais chato, que eu costumo dizer, quando eu digo um gráfico chato, é um gráfico muito com tendência,
sem aquele bonito zigue-zague que tem no gráfico, que quem opera com análise gráfica precisa. Eu vou para M1, mas geralmente eu opero M5 por conta disso. Você tem mais tempo de análise, você tem zonas mais fortes e você tem mais tempo de reação. O Abel Freire está dizendo o seguinte, explica mais sobre como funciona juros compostos e como começar. Juros compostos, como eu costumo dizer, que é a mágica de quem inicia no mercado. O erro da galera que inicia é não entender o que o juros composto pode fazer. Juros composto é aquele pai que te abraça e faz tudo por ti. Por quê? A maioria da galera quer entrar no mercado e ganhar dinheiro, ganhar volume, quer ganhar 2, 3, 5, 10 mil por mês. Só que a maioria tem pouco capital, como eu, quando iniciei. Então, o que você precisa? Com 300, 500 reais de banca, você não vai fazer 1.000, tão poucos 500, 300. Você vai fazer, com 500 reais de banca, você vai fazer um torno de 200 reais por mês de lucro. Só que, isso com 500 reais de banca. O que o juros composto te faz? Por exemplo, se você com 500 reais de banca no primeiro mês termina com 200 de lucro, no mês seguinte você está iniciando com 700. Ao invés de sacar esse valor, no próximo mês você vai buscar os 700 e em vez de ter 200 de lucro, você já vai ter, por exemplo, 400 e seu lucro vai estar aumentando mês a mês, porque você vai estar deixando o seu lucro lá rodando na banca e trabalhando juros composto. O que é juros composto? É gerar percentual em cima do capital mais lucro, tá? Então, quando você faz um planejamento e tem uma visão como essa, no outro dia dando aula no Revolução da Consistência, que é o nosso treinamento grátis, que a gente passa uma série de vídeos, que a gente abre 4 vezes ao ano, a gente abre esse treinamento gratuito durante 20 dias. E se você quiser participar no próximo, você pode entrar no meu @Fabrício Frazão, acompanha os stories que a gente avisa por lá. Mas na aula da Revolução da Consistência eu fiz o planejamento, como exemplo, quem estava começando com 300 reais, com um aporte pequeno de 50 reais, em um ano a pessoa transformava os 300 em 8 mil reais e tinha uma renda de 2.500 a 3 mil por mês, começando com 300 reais. Então esse é o poder do juros composto. Se o cara não trabalhasse juros composto, com os 300 reais ele teria o quê? 120 reais por mês de lucro. Seguinte, o Caio mandou uma pergunta que acaba sendo muito frequente todas as vezes que se disponibiliza um quadro de pergunta, que é o seguinte: vou pegar R$1.000 emprestado para você fazer R$1.000 para mim. Aceita começar? Ele tá primeiro me oferecendo R$1.000 para operar para ele, e deve ser o que? Dividir os lucros? Bom, primeiro que eu não trabalho dessa forma, eu não trabalho com bancas de terceiros. Eu tenho como eu já falei, o meu planejamento foi muito bem para isso. Então eu não aceito banco de terceiro. Já chegaram a me oferecer alguns milhões para eu operar e eu não tenho interesse. Porque, primeiro, que eu tenho capital para colocar, se eu quiser. E segundo, porque eu prefiro ensinar a pessoa a fazer. Eu não quero ficar dando peixe para a pessoa. Eu ensino a pescar e ela busca o peixe dela. Segundo, que é muito importante, não se pega dinheiro emprestado a juros, empréstimo, financiamento e nem nada para se colocar no mercado. Nenhum tipo de investimento que você tenha risco. Fabrício, vou colocar dinheiro, pegar dinheiro emprestado para colocar um investimento. Se não seja para comprar algo físico que você possa vender e honrar com essa dívida, eu não te recomendo. Por quê? A gente está falando do mercado de renda variável. Quando você já inicia com uma dívida nas costas e uma preocupação diária, isso vai se tornar um inimigo para você no seu dia a dia de aprendizado e de operação. Então eu não te recomendo pegar dinheiro a juros, empréstimo e nem nada que você tenha pressão nas costas para se fazer. Por exemplo, eu quando comecei, eu vendi um celular para começar a operar. Se eu perdesse aquele dinheiro, não teria problema. Eu estaria com um celular inferior, mas eu não estaria devendo a ninguém. Então é importante que você entenda que não se deve começar com dívida, porque a pressão nas costas é o que você vai sentir muito durante o dia a dia de operação e pode fazer você tomar esse prejuízo. Que se você começasse com um pouco menos de dinheiro, você poderia até ser lucrativo. Tem a pergunta agora do Tavinho. Ele pergunta o seguinte: como é a questão de taxas e imposto de renda para opções binárias? Cara, é algo que a gente vai trazer de fora. Não existe uma legislação, opções binárias, tudo que você operar, você vai pagar isso. Como existe na bolsa, por exemplo. Por quê? É um capital, é um mercado estrangeiro, a gente está operando na moeda estrangeira. Então, não tem aqui no Brasil algo dentro da contabilidade que diga isso.
Então, o que é determinado? Tanto a gente quanto outras modalidades que operam no mercado estrangeiro, a gente paga um DARF de 15% sobre capital estrangeiro, tá? 15% é o que a gente paga, vai até sair um vídeo com a contadora, com a Luana, que em breve está saindo. Você tem que ver em relação a gravar a segunda parte que a gente tem que gravar e em breve vai estar saindo. Mas funciona basicamente assim. Tudo que você lucra, tá? Não é quanto você ganha, porque às vezes você pode ganhar 20 e perdeu 10. Quanto você lucrou? 10 mil, né? Um exemplo. Você paga os 15% sobre o seu lucro. Eu tenho uma aluna que começou com 5 mil, quer dizer, ela começou com menos de banca, passou 6 meses aí aprendendo, começou com 500, eu acho, chegou até 2 mil e pouco e tal, trabalhou bonitinho, certinho, aprendeu, passou pelo processo de aprendizado e maturação, colocou 5 mil de banca, né? E ela colocou esses 5 mil de banca. Quando ela colocou esses 5 mil de banca, ela fechou o mês dela com, acho que foi com 12 mil e pouco. Não é um resultado tão frequente. Geralmente se trabalha com um percentual um pouco mais baixo, mas foi o que ela conseguiu. Ela teve 7 mil de lucro. Ela vai pagar sobre imposto sobre 15% sobre os 12 mil? Não, ela só vai pagar sobre o lucro. Se ela colocou o capital de 5 e sacou 12, ela vai pagar sobre a diferença, ela vai pagar sobre os 7 mil ali que tem para chegar, o que chega aqui no Brasil, tá? Então só paga sobre o lucro e é somente o que chega aqui no Brasil. Se você deixar na corretora ou na Neteller, você não paga. Você só paga quando você trazer para cá. Por quê? Quando você saca da corretora para a Neteller, se você adiantar e pagar logo o DARF, quando você sacar e tiver registro aqui no Brasil, você vai precisar pagar de novo. Aí você vai pagar imposto 2 vezes e vai dar dupla tributação. Então não é recomendado. E muita gente pergunta, vou deixar aqui, ó, aparecendo em algum lugar da tela, os meus DARFs do ano de 2018. Os de 2019, eu vou fazer agora até abril, devo fazer meu imposto de renda, e aí depois eu faço um vídeo mostrando para vocês os meus DARFs e os meus ganhos que eu tive, minhas declarações que eu tive no ano de 2019, tá bom? E aí eu mostro tudo para vocês. Por quê? A gente faz a declaração mensal, mas aí quando a gente vai declarar o imposto de renda, a gente junta tudo e declara no ano seguinte. Tá bom? Então eu vou deixar aí um pouquinho para vocês para comprovar também, né? Eu nunca vi ninguém fazendo isso, mostrando todas as declarações e os ganhos. E alguns vão se incomodar por estar fazendo isso, por não viverem de operação, mostrando para vocês um pouquinho de como funciona. Infelizmente o leão é grosso, o leão é faminto e ele leva 15% sim de todos os lucros. Mas faz parte, a gente está dentro de um mercado lucrativo e que você pode ganhar muito dinheiro. Então, eu costumo dizer que se eu precisasse pagar 150 mil de imposto por mês, eu estava super feliz que eu estava ganhando 1 milhão por mês. Não acontece isso hoje, mas eu costumo dizer isso. Quanto mais imposto você está pagando, você tem que ficar feliz, porque você está lucrando mais. É isso? Finalizamos? Então, finalizamos as perguntas. A gente recebeu um monte de perguntas, mas essas foram as principais e mais frequentes que a gente sempre tem nos blocos de perguntas. Se você quiser perguntar no próximo Bichão Responde ou quiser tirar outra dúvida, você pode ir no meu Instagram, @FabrícioFrazão, pergunta lá, que tem frequentemente quadro de perguntas onde eu tiro a dúvida da galera, mas caso não responda, porque não tem como responder todo mundo, você pode ir no meu direct que eu respondo todo mundo, lá no direct eu respondo todo mundo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like se você gostou, se inscreve aí no canal para poder acompanhar mais os vídeos, ativa o sininho para o YouTube te notificar e não se esquece, me segue lá no Instagram que eu aviso toda vez que sair um vídeo novo. Deixa um comentário também do que você achou, se gostou desse modelo aqui de entrevista, porque se muita gente, se a maioria gostar, a gente vai montar um cenário bonitinho para poder a gente ter esse quadro aqui semanalmente. Cheiro no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.